Nesse vídeo a gente vai ver pelo menos 4 curiosidades sobre o Templo de Salomão. A gente sabe que o Templo de Salomão junto com o Tabernáculo de Moisés era sem dúvida os dois eventos principais que tinham ali, os dois focos principal também do povo de Israel. Então nesse vídeo aqui a gente vai conhecer pelo menos 4 curiosidades aqui desse templo. A gente fez uma comunidade lá no WhatsApp, a gente criou vários grupos ali de estudo. Então se você quer participar dos grupos de estudo, receber ali vários vídeos que a gente vai fazendo, conteúdos em PDF, conteúdos em texto, eu vou deixar para vocês aqui fixado depois o primeiro link, o grupo para vocês entrarem lá na nossa comunidade do WhatsApp. Vamos conhecer aqui então, pessoal, as 4 curiosidades sobre a construção ou sobre o templo de Salomão. A primeira curiosidade é que o templo de Salomão, ele recebeu uma ajuda do rei Hirão, que é o rei de Tiro, para ser construído. A gente sabe que o rei de Tiro tinha uma aliança muito boa com Davi, eles tinham um bom relacionamento. Inclusive a Bíblia fala que o rei Hirão, ele amava a Davi. E eu amava aqui, pessoal, já quero até abrir um parênteses aqui, não é no sentido que muitos pensam, é no sentido de amizade mesmo. Então o rei Hirão era muito próximo ao rei Davi. E quando o rei Davi ele falece, ele acaba descobrindo que o filho dele herdou esse sonho de construir literalmente ali um lugar para adorarem a Deus. Então o rei Hirão manda vários servos ali para Salomão, falando que ele poderia ajudar na construção desse templo. Então a Bíblia fala que o rei de Tiro, que era esse Hirão, ele ajudou na construção do templo de Salomão. A Bíblia fala que ele forneceu tudo que é tipo de mão de obra e também de madeira. Então toda a parte que tinha madeira lá no templo de Salomão foi construído pelas mãos da galera ali de Hirão, que são os fenícios. E aqui já entra uma grande curiosidade, né? Muitas pessoas ficam perdidas e falam, nossa, mas ele era rei de Tiro, onde que ficava essa região de Tiro? A região de Tiro ficava dentro ali das terras ali dos fenícios. Então os fenícios tiveram uma grande contribuição para a construção do primeiro templo de Salomão. Uma outra curiosidade é que a Bíblia fala que Salomão mandava 10 mil homens por mês para aprender sobre como trabalhar com as madeiras, porque o povo de Tiro era sem dúvida o melhor povo que tinha naquela época para trabalhar com madeiras. Então toda a parte de serviço e também de ensinamento foi passado pela galerinha ali de Hirão. Aqui entra uma curiosidade, pessoal, vou só fazer um comentário, depois eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso. Muitos acreditam que aqui nesse período aqui do rei Hirão é onde surgiu a maçonaria. Por quê? O rei Hirão, a Bíblia fala que tinha mais ou menos 3 mil servos ali que ficavam sob o comando do rei Hirão para construírem o primeiro templo de Salomão. Então como que o rei Hirão ia organizar as pessoas ali? O pedreiro, o engenheiro, o arquiteto, o cara da madeira, o cara do ferro. Então o rei Hirão começou a criar vários sinais ali para literalmente, né, comunicar diretamente, para ele saber que ele está falando com o cara que é pedreiro, para ele saber que está falando com o cara que é engenheiro. Então o rei Hirão começa a criar vários sinais, e é esses sinais, pessoal, que segundo alguns historiadores falam que veio a maçonaria. Então a maçonaria, segundo essas histórias, começou ali no período do rei Hirão, quando eles começaram a construção do primeiro templo. Não é o foco falar disso nesse vídeo, depois eu posso gravar mais falando sobre esse assunto, mas a primeira curiosidade é que o rei Hirão foi uma ponta ali bem importante ali para a construção desse primeiro templo. A segunda curiosidade sobre a construção do templo de Salomão é que ele fez questão de construir 2 colunas nesse templo. Essas 2 colunas, a Bíblia até chega a dar um nome para elas, e vamos dar uma olhada aqui, ó. A Bíblia fala que a coluna que ficava no templo do lado direito chamava Jaquim, e a coluna que ficava do lado esquerdo chamava Boaz. Vamos dar uma olhada no versículo, ó. Primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 21. E depois levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna à direita, chamou de Jaquim, e tendo levantado a coluna à esquerda, chamou de Boaz. Olha que interessante, pessoal. Então havia 2 colunas ali no templo de Salomão, e essas colunas tinham um nome. E agora eu quero fazer uma pequena interpretação bíblica com vocês aqui desses nomes em hebraico. A Bíblia fala que a coluna que estava à direita chamava Jaquim. Jaquim em hebraico significa ele estabelece, ele segura. Já o nome Boaz, lembra de Ruth e Boaz, aquela história lá do livro de Ruth? Boaz em hebraico passa a ideia de alegria, de estabelecer. Então o que significava aquelas 2 colunas? Aquele que estabelece o quê? A grande alegria. Então os nomes de forma simbólica, tanto de Jaquim como de Boaz, era uma representação tipológica do Messias. Aqui é uma interpretação do Moisés, pode ser que você não encontre nenhum livro, mas eu vejo pelo menos essas 2 colunas como literalmente, pessoal, uma tipologia ali fazendo menção ao Messias, porque o próprio Paulo depois fala que quem vai estabelecer a grande alegria é o próprio Jesus.
Então naquelas duas colunas tinha a tipologia ali de Cristo, sendo representado por aquele que estabelece a grande alegria, Jaquim e Boaz. Então essa era a segunda representação que a gente tinha aqui do Messias dentro do templo de Salomão. Agora vamos ver a nossa terceira curiosidade aqui. Só um detalhe aqui, eu coloquei para vocês a representação em imagens. Olha que interessante ali, ó. Então aquelas duas colunas que vocês estão vendo ali, uma era Jaquim e a outra era Boaz. Agora a terceira curiosidade sobre o templo de Salomão é sobre o lavatório. A gente sabe que lá no tabernáculo de Moisés tinha ali um lugar que eles, literalmente, né, era a pia onde eles lavavam a mão. Já que no templo de Salomão, esse lavatório ele era bem diferente, ele era bem maior. Nesse lavatório, a Bíblia fala que Deus deu ordem para que eles criassem ali um lavatório um pouco maior do que tinha no tabernáculo de Moisés. E nesse lavatório, Deus deu ordem para que colocasse ali, literalmente, 12 bois em volta desse lavatório. Vamos ver aqui, ó. O versículo está lá em 1 Reis, capítulo 7, versículo 25. Então tinha o lavatório, e em volta desse lavatório tinha 12 bois que foi esculpido. Olha o que o versículo fala. E firmava-se sobre 12 bois, está falando do lavatório. 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente, e o mar em cima deles, e todas as suas portas posteriores para o lado de dentro. 1 Reis, capítulo 7, versículo 25. Então aqui na imagem, pessoal, vocês estão conseguindo ver, ó, que tinha um lavatório, e dentro desse lavatório, ou melhor, do lado de fora do lavatório, tinha esses 12 bois. Aí entra uma representação aqui bem interessante. Por que a Bíblia fala de colocar os bois em volta desse lavatório? O lavatório fala de purificação, o lavatório fala de limpar o pecado, fala de pureza. E quem que deveria estar em volta ali em relação à purificação? As 12 tribos de Israel. Então as 12 tribos de Israel é representado pelo boi. Então os bois representam as tribos. Então as tribos de Israel deveriam fazer o que ali? De forma simbólica, estar do lado daquele local que representava a santificação e também a purificação. E a quarta curiosidade sobre a construção ou sobre o templo de Salomão é a quantidade de pessoas que foram ali trabalhar na construção dessa obra. A Bíblia fala, pessoal, fazendo uma estimativa ali, fazendo uma pequena conta, a gente chegou na conclusão que mais ou menos ali 183 mil homens trabalharam na construção do tabernáculo. Pessoal, para pensar. 183 mil pessoas trabalhando na construção de um tabernáculo. A Bíblia fala que esse tabernáculo ele era enorme. Inclusive eu vou lançar o mês que vem aqui um panorama bíblico, um livro totalmente explicativo da Bíblia. Lá eu comento um pouco mais sobre as características físicas desse templo. Mas a Bíblia fala que ele era muito grande, aproximadamente 27 metros. A Bíblia fala que tinha mais de 20 metros de comprimento. Então era realmente uma coisa bem grande, sem contar os detalhes que tinham. A Bíblia fala que tinha querubins esculpidos lá no Santo do Santo, onde um dos querubins, ou melhor, os 2 querubins tocavam as asas e a Arca da Aliança ficava embaixo. Então eram muitos detalhes que tinham na construção do Templo de Salomão. E a Bíblia fala que levou mais ou menos ali 7 anos para ficar pronto. Então a quantidade de tempo foram 7 anos. E quantas pessoas aproximadas trabalhando ali para conseguir fazer em 7 anos? 183 mil homens, fora crianças e mulheres que a Bíblia não conta. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi um rápido vídeo aqui falando um pouquinho sobre 4 curiosidades sobre o Templo de Salomão. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, entra aqui no nosso grupo lá do WhatsApp, porque lá eu vou colocar mais informações, mais vídeos como esse e vários outros PDF que eu vou mandar para vocês lá também. Beleza? Então é isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho. E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.